Boa tarde a todos e todas. Enquanto presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, abro esta sessão de audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei 025/2015, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento programa para o exercício de 2016. Quero comunicar a presença do pastor Rogério Timóteo, membro da Comissão de Orçamento e Finanças, da vereadora Ana Lino, relatora da mesma comissão, e dos vereadores Fernando da Ótica, Antonelli Marmo, Valmir do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki. E agradeço novamente a presença dos funcionários da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí e passo a palavra para o diretor Antônio Hélio. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a vereadora Rosa Gaspar, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, a vereadora Ana Lino, participante dessa comissão, e o vereador pastor Rogério Timóteo, além dos demais vereadores aqui presentes, o Fernando da Ótica, o Antonelli Marmo, o Valmir do Meia Lua, Edgar Sasaki, bem como a equipe das Finanças, os assessores dos vereadores e os cidadãos e cidadãs aqui presentes. Boa tarde a todos. Bom, a primeira explanação sobre a proposta de lei orçamentária anual que vai seguir de norte para o ano de 2016, ela começa com uma descrição do que são as nossas leis orçamentárias. As nossas leis orçamentárias, elas são o PPA, o Plano Plurianual, que é uma programação de duração continuada. Ela abrange os 3 últimos anos do mandato atual e mais o primeiro ano do mandato seguinte, para que o planejamento tenha solução de continuidade. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a que estabelece quais são os objetivos, as metas e prioridades do governo para o próximo exercício. A LDO sempre precede a Lei Orçamentária Anual, que é o que nós vamos tratar hoje. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela que estabelece a projeção das receitas e despesas para o exercício. O nosso orçamento previsto por órgão, por entidades, está distribuído da seguinte forma. Para a Câmara, 23.150.000, para a Prefeitura, 701.994.000, para o SAI, 140.859.000, IPMJ, 79.200, Fundação Cultural, 4.859.000, Fundação Prolar, 3.456.000 e um serviço de regulação, 2.397.000. O total do orçamento de toda a administração pública, direta, indireta e autarquias, ela totaliza 955.915.000 reais. No próximo quadro, nós temos aí um quadro demonstrativo do que representa cada órgão dentro desses valores que foram citados inicialmente. A Prefeitura representa com 73%, o SAI com 14%, o IPMJ com 8%, a Câmara com 2,4%, a Prolar 0,36% e a Fundação Cultural 0,51%. A nossa estimativa de receita projetada para 2016, ela se divide da seguinte forma. As receitas tributárias, que são aquelas decorrentes dos tributos de competência do município, que seria o IPTU, ISS, TBI, as taxas de contribuições de melhoria, elas estão estimadas na ordem de 164.071.000. As receitas de contribuições, que são aquelas, basicamente do IPMJ, as contribuições previdenciárias dos servidores, dá uma previsão de 23.530.000. As receitas patrimoniais, que são decorrentes de aluguéis, alienação de bens e aplicações, 6.278.000. As receitas de serviço, que representam aí as receitas do SAI, serviço de água e esgoto, 93.149.000. As transferências correntes, que são todas aquelas transferências que vêm dos entes federais e estaduais,
Seria o ICMS, o FPM, o IPVA, o ITR, Imposto de Renda na Fonte, a Lei Candir, os royalties, as verbas que vêm do SUS e das SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social. Então, elas estão estimadas na ordem de 470.390.000. As outras receitas correntes, que são a dívida ativa, a BITS, Zona Azul, estão estimadas em 98.484.000. Um total de receitas correntes da ordem de R$ 855.902.000. Ainda como receitas correntes intra-orçamentária, que são aqueles encargos patronais e as receitas da dívida do IPMJ, tem uma previsão de R$ 49.050.000. Operações de crédito, que são aqueles financiamentos de BNDES, o Programa de Apoio à Gestão, que é o PNAFM, o PEMAT, Modernização da Administração Tributária, e outros empréstimos para renovação de frota, etc., estão previstos operações de crédito da ordem de R$ 7.949.000. Alienação de bens, R$ 224.000, que seriam só vendas de bens da própria Prefeitura. Transferência de capital, que são tudo aquilo que nós captamos, que nós recebemos a título de verbas vinculadas, que seriam, por exemplo, aí, o TURI, as obras de drenagem, o saneamento, a bacia do Tanquinho, lá do São João, a Via dos Imigrantes, lá, Diego Fontes, José Teodoro, 1º de Maio, Olinda Mercadante e Nicolau Capucci. Nós temos aí uma previsão de recursos vinculados da ordem de R$ 104.065.000, dos quais 80 milhões são do TURI e da Bacia de São João, 50 milhões para a Bacia de São João e 30 milhões para o término da obra do TURI para o ano seguinte. A total das receitas de capital dá um total de R$ 112.238.000. As deduções do Fundeb serão da ordem de menos R$ 61.275.000. Essa dedução é aquela parcela que é retido das nossas receitas de ICMS, de Fundo de Participação do Município, que o governo, quando repassa para a gente, já retém 20% para manutenção do ensino básico. E aí dá um total de receitas de R$ 955.915.000. No próximo, nós temos um gráfico que demonstra aí o peso de cada uma dessas receitas, ou seja, as vinculadas representam 37%, o ICMS 22%, o FPM 7%. Só essas receitas que nós dependemos de outros órgãos, elas representam 63% do bolo total das nossas receitas. O restante se divide em 8% de ISS, 8% do IPTU, 3% do IPVA, dívida ativa 2% e outros 12%. Das nossas receitas próprias, aquilo que é de competência do município, nós temos aí a parcela do ICMS 34%, o FPM 10%, ISS 12%, IPTU 13%, PVA 6%, a dívida ativa 4% e outras 20%. Agora, as despesas por secretaria da administração direta. Então, nós temos aí o desenvolvimento econômico. Isso está por nome de programa, tá? Desenvolvimento econômico, 2.746.000, vinculado, de próprio, vinculado 1, e total 2.747.000. Governo, 2.538.000 no total, o executivo, 2.546 mais 7 de vinculado, 2.553.000, finanças, 2.836.000 no total, assuntos jurídicos, 3.704.000 de recurso próprio e 2 de vinculado, 3.706. A comunicação social, 4.471.000 no total. Planejamento, 4.329.000, 1.401 de vinculado, totalizando 5.730.000. Esportes e recreação, recursos próprios, 7.458.000, vinculado 1.876.000, um total de 9.334.000. Segurança e defesa do cidadão, 14.535.000, 10 de vinculado, 14.545.000. Administração e recursos humanos, 13.990, vinculados 188, 14.178.000.
Assistência Social e Cidadania, 13.379.000. Recursos vinculados, 5.709.000, 19.088.000. Meio Ambiente, 59.228.000, vinculado 1, 59.229. Encargos gerais do município, 105.901.000 no total. Com a Educação, 63.599.000 de recurso próprio e 95.352.000 de despesas com recurso vinculado, totalizando 158.951.000. A Secretaria de Infraestrutura, recursos próprios, 55.033.000, recursos vinculados, 60.087.000, totalizando 115.120.000. A Saúde, 115.379.000 de despesas com recurso próprio e 64.688.000 com recursos vinculados, totalizando 180.067.000 de despesas. Na administração indireta, nós temos aí despesas previstas para Prolar da ordem de 3.069.000 de recursos próprios, 387 de vinculado, a 3.456.000. A Fundação Cultural, 4.844.000, 15.000 de vinculado, 4.859.000. Legislativo, 23.150.000 no total. IPMJ, 79.200.000 no total. O SAI, 86.765.000 de recursos próprios e 54.094.000 de recursos vinculados, totalizando 140.859.000 de despesas. Os serviços de regulação, 2.397.000 no total. Então, do total das despesas, elas estão divididas da seguinte forma: 672.097.000 são despesas assumidas com recurso do Tesouro, com recursos próprios. Com recursos vinculados, 283.818.000, fazendo aí o total das despesas igual, obviamente, às receitas de 955.915.000. Para os principais programas de governo, nós temos aí um programa do processo legislativo, que nada mais é a Câmara. Então, nós temos um programa, uma previsão de 23.150.000 para a Câmara, para a manutenção da Câmara Municipal. Para o desenvolvimento econômico, é o programa Empregos e Oportunidades para Todos, 2.747.000. Saúde e Qualidade de Vida para Todos, que é um programa da Secretaria de Saúde, 180.087.000. Educação de Olho no Futuro, que é um programa da Secretaria de Educação. Nós temos aí 158.951.000. Serviços de Assistência Descentralizados, que é um programa da Assistência Social e Cidadania, 19.088.000. As melhorias no sistema viário, trânsito e transporte, que é um programa da Secretaria de Infraestrutura, 115.120.000. A administração, que envolve todos os demais entes, governo, administração, jurídico, planejamento, finanças, etc., 142.313.000. O programa Verde é Vida, da Secretaria de Meio Ambiente, 59.229.000. Segurança Pública com Cidadania, que é da Secretaria de Segurança, 14.545.000. Esporte para Todos, da Secretaria de Esportes, 9.334.000. Viva Melhor, Saneamento e Saúde, que é do SAI, 143.256.000. Previdência do Servidor Público Municipal, que é o IPMJ, 79.200.000. Promoção à Cultura, um programa da Fundação Cultural, 4.859.000. Moradia Digna, que é da Fundação Prolar, 3.456.000, uma reserva de contingência de 600.000, totalizando aí 955.915.000. Com relação à aplicação na saúde, a aplicação na saúde se faz em cima das receitas dos impostos e transferências, que são da ordem de 475.986.000 previstos para o ano que vem. A nossa aplicação obrigatória constitucional é de 15%.
Então, o município deveria aplicar 71.398.000. No orçamento, nós temos aí uma aplicação prevista, não diferente de todos os outros anos anteriores, de 115.379.000. O próximo gráfico dá uma dimensão de quanto é que representa a nossa aplicação do total das nossas receitas de impostos de transferência, ou seja, quase que um quarto do total das nossas receitas é aplicado na saúde. A aplicação no ensino, também obrigatória constitucionalmente, do total de receitas de impostos de transferências da ordem de 477.336.000, o município tem a obrigatoriedade de aplicar 25%, ou seja, seria 119.334.000. No orçamento está previsto uma previsão tem uma previsão de aplicação de 25,5%, 121.718.000. O gráfico também dá uma noção da dimensão dessa aplicação dentro do total das nossas receitas. Outros 25%, um quarto também. Os gastos com o pessoal, que também nós temos que manter uma fiscalização em cima disso, do total da receita corrente líquida, a ordem de 764.497.000, o limite legal pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gasto com pessoal é de 54%. O limite prudencial de 95% seria 51,3%, um limite de alerta de 90% a 48,6%. A nossa previsão orçamentária de despesas com o pessoal é de 39,2%. Nesse último gráfico, dá para se ter uma noção da evolução. O gráfico verde é a evolução da nossa aplicação de gastos com o pessoal, ou seja, ela tem se mantido basicamente estável nos últimos tempos, certo? Sempre abaixo dos limites prudencial e do limite legal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Está aberta a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Antônio. Com prazer que a gente recebe você aqui. Eu queria uma explicação um pouco mais clara do que compõe a receita corrente infra-orçamentária. Não ficou claro para mim o que compõe essa rubrica aí. Contribuição do IPMJ, você tem o valor aí no seu gráfico? Na página 6, aí, 49.050, receitas correntes intra-orçamentária. Basicamente, aqui são as contribuições previdenciárias, patronal, o que a prefeitura recolhe para o IPMJ, e aquela dívida do IPMJ que a prefeitura está fazendo os pagamentos já há alguns anos. É a negociação daquela dívida antiga. Né? Dá os 49.050.000. Que está lá como receitas corrente intra-orçamentária, que ela é decorrente dos encargos patronais e mais essa dívida que o Luiz está se referindo, que a gente vem pagando ano a ano. Tá, outra dúvida que eu fiquei, eu vou já falar do gráfico lá das maiores receitas, tá? As vinculadas e as outras. Vinculadas 37% e outras 12%. Eu queria, o que está dentro disso, das vinculadas e das outras? No gráfico lá na hora que apareceu das receitas. Então, as outras receitas, elas são aquelas decorrentes dessas taxas, de todas as demais taxas, certo? Todas elas são vários valores muito pequenos que nós agrupamos tudo para colocar, para especificar no gráfico. No orçamento, você vai ter isso detalhado lá nos anexos, tá? Mas, normalmente, são as taxas de habite, as taxas de alvará de construção, as receitas também de dívida ativa, não, dívida ativa está separado. As receitas da Zona Azul, tá, mercado, mais... Qual a outra? Mercado, licenças.
E as vinculadas são as... As vinculadas aqui, no caso, esse 37%, ela engloba não só aquelas vinculadas que são verbas carimbadas, que vêm com o ICMS e tudo mais, como aquelas que são carimbadas. Por exemplo, nós recebemos uma verba específica para pavimentação. Ela tem que ser aplicada aqui. Então, ela está na pavimentação, certo? Então, aqui entra ICMS, o FPM, o IPVA, entra tudo e mais as verbas carimbadas que vêm para programas específicos, inclusive o SUS e a SUAS, que é a da assistência social. Tá. Uma coisa que me chamou a atenção foi o aumento do orçamento da Câmara Municipal. A gente tinha um orçamento de 19 milhões e foi elevado para 23 milhões e 150 mil. Qual foi a justificativa desse aumento do orçamento de um ano para o outro, de quase 4 milhões? Essa inflação de quase 4 milhões de um ano para o outro. Qual foi a justificativa enviada para aumentar esse valor? Normalmente, essa parte é o próprio presidente da Câmara que encaminha a solicitação. Vocês não têm acesso a isso? Exatamente. Ele faz toda a estimativa dos gastos que ele vai ter. Então, esse detalhamento do 23.150, você vai poder ver exatamente no orçamento da Câmara. Tá. Onde é que se pretende gastar? Se é na comunicação, se é em alguma reforma, nós não temos esse detalhamento. Nós só temos valor global. Eu não sei se vai acontecer a mesma coisa. Eu vi o programa Moradia Digna. Moradia Digna tem um orçamento de 3.456.000 da Prolar. Esse programa, ele é destinado a construir casas, é isso? Sim, o programa normalmente se baseia no Minha Casa Minha Vida, certo? Mas isso é feito em conjunto com a Caixa Econômica Federal. O município só serve basicamente de intermediário, porque o comprador acaba pagando para a construtora via financiamento. Essa é a minha dúvida, Antônio. O Minha Casa Minha Vida é um programa que o construtor constrói e vende para a Caixa Econômica Federal. Aqui foi apresentado no orçamento o programa Moradia Digna, como se fosse um programa municipal, com uma rubrica de 3.456.000. A gente sabe que a Prolar não construiu nenhuma casa nos últimos anos e não pretende construir. Eu queria saber, esse Moradia Digna está tratando exatamente do verbo morar, né, da moradia. É para construir casa? É uma verba que veio? Não, ela é manutenção da própria Fundação Prolar, certo? Aí, desse valor todo, é a manutenção da fundação como um todo. Então, não necessariamente é para construir casa, é para manutenção da entidade, da instituição. Ela tem sim, o objetivo de construir através do programa Minha Casa Minha Vida. Ela serve de intermediário, certo? Isso, o valor que é colocado no orçamento não é diferente dos outros anos. Tá? Entendi. Certo? Por fim, qual foi o percentual de remanejamento executado no último orçamento? Qual foi o efetivo percentual de remanejamento utilizado? A gente estabeleceu, acho que foi 21% ou 22%. Mas o que foi usado de fato? Quanto foi preciso usar desse percentual de remanejamento? Quanto, Luiz? O ano passado nós não temos aqui. Atual está em 15%. Tá. Então, o que está previsto na lei é isso? É 23. Não, 23? 23. Não, falando, qual foi o percentual utilizado no ano passado? Nós não temos a informação aqui. Atualmente, qual é que está ocorrendo hoje? Atualmente, então a gente já remanejou 15%? Aí o que está previsto na lei, para ser sincero, eu nem recordo. Entendi. Tanto número. Mas legal, esse número é importante. Então, o que foi remanejado efetivamente da margem de 23 que tinha foi 15 remanejado, é isso? Até agora, pelo menos. A gente estabeleceu um teto de 23 e foi remanejado 15. Sim. Ok, obrigado. Senhor Antônio, boa tarde. Boa tarde. O que o Edinho tinha perguntado a respeito da receita da Câmara Municipal, né? Quer dizer, 23 milhões em cima de um orçamento que o ano passado foi de 972 milhões, quer dizer, para orçado para esse ano, né? E para o ano que vem, 955 milhões, reduziu, né? Eu também fiquei curioso em saber isso, porque realmente foi de 19 para 22,
e sendo que o orçamento do município geral caiu. Tá? E outra coisa também, o fato de você ter um gasto com o pessoal, 39%, reduzindo, no caso, esse orçamento, não vai aumentar essa porcentagem? A primeira pergunta é da Câmara, sobre a Câmara. Da né? Câmara, é. Por que a Receita não está tendo o desempenho que não foi, esperado? Porque da Prefeitura caiu, né? Aí, o que, como orçamentista, nós podemos falar só da legalidade. A Constituição permite que se aloque para a Câmara, que repasse 6%, né? de algumas receitas. Se nós formos fazer essa conta, que tenha mais alguns implicativos, né? Que inativos, tem uma conta a ser feita. Eu não lembro também, mas eu sei que dá mais do que está no orçamento. Então, o limite não foi atingido. Mas então, quer dizer, dentro disso, nós lá, chegou a proposta e nós acatamos, está dentro do limite, para questões de orçamento, está dentro do limite. Porque então, não tem como falar abaixa, né? Não tem uma autoridade. Não, é que a porcentagem é em cima das receitas próprias, né? Receitas próprias, não é né? receitas próprias, tem algumas receitas lá, tem uma lista de receitas, que acaba sendo bem semelhante àquelas receitas da educação e da saúde, né? Tá certo. Mas Só não um é minutinho. mesmo. Na realidade, dentro do orçamento, existem algumas receitas que uma porcentagem dela, a porcentagem que vem para a Câmara é decorrente dessas receitas. Então, vem uma porcentagem. O fato de ter 23 milhões destinado à Câmara não quer dizer que a Câmara vai gastar isso. Como o Edinho foi presidente, ele acabou devolvendo, que era um valor maior também, e acabou devolvendo. Então, mas o orçamento é um só. Isso, independente do que vai ser usado, o valor é um só. O nosso orçamento era de 19 milhões e foi elevado para 23.150 milhões. 23 milhões e 150 mil. A pergunta que não foi respondida, independente de não estar estourando o limite, até uma pontuação que eu queria colocar, Antônio, é que a Constituição Federal em nenhum momento diz que o poder público tem que investir 15% na saúde. Ela não diz isso, ela diz que é no mínimo 15%. No mínimo. Então, ela não diz, tem que investir 15%, tem que investir no mínimo 15%. E ela pode investir o quanto for necessário. Então, os limites mínimos e máximos, com relação ao 6%, não extrapolou, mas nos chama a atenção, porque se caiu o orçamento, se caiu as despesas, teve contenções de gastos, porque o da Câmara aumentou 4 milhões, né? É isso que a gente gostaria de saber. Mas eu entendo, vocês da Câmara não tendo essa informação, de repente um pedido de informação pelos vereadores, seja mais fácil para a gente saber internamente quais são as motivações. Antônio Hélio, eu queria um esclarecimento aqui da sua parte, né, se tiver ao seu alcance, a respeito do quê? Nós devolvemos aqui, a Câmara Municipal devolveu, tá, para a Prefeitura, para o Executivo, 9 milhões e meio de reais. E eu fiz um pedido de informação, né, buscando resposta, aonde que isso seria empenhado, e o prefeito respondeu que seria empenhado em todas as áreas. Tem como você, abordar um pouco mais isso? Porque ficou muito, ficou muito superficial. Então, por exemplo, esse dinheiro que a gente devolve, para onde o Executivo, né, pode empenhar? Como que fica? É um dinheiro solto? É um dinheiro onde ele pode empenhar, onde ele bem entender? Então, essa é uma dúvida que a população tem. Então, a legislação fala que quando não há a necessidade de ser gasto pela uma gestão, esse dinheiro volta para o Executivo. E é prerrogativa do Executivo empenhá-lo, gastá-lo aonde for mais apropriado, ou seja, aonde, teoricamente, tem uma necessidade maior. Esse dinheiro, então, ele volta para o que nós chamamos de tesouro.
se quiser chamar de caixa, de gaveta, cofre, ele volta para lá. Aí a prerrogativa é do prefeito em função do que ele acha mais conveniente para a população. Não há uma obrigatoriedade de tem que aplicar aqui. Então, pela legislação, não pode haver um vínculo, né? O dinheiro devolvido tem que... Não tem que. É uma prerrogativa do Executivo destiná-lo aonde ele identifica uma necessidade maior. Então, Luiz, então só para frisar e para a população entender, que é uma dúvida muito relevante, então pode ser em qualquer área, pode ser no esporte, pode ser na educação, pode ser na saúde, pode ser, enfim, é um dinheiro solto. Ele vai ver onde é a prioridade e ele pode empenhar esse dinheiro. É assim? Só não gosto do termo solto, que dá a impressão que não tem controle. Não é isso. O dinheiro está lá e a destinação dele tem que ser adequada, né? Também não pode... o dinheiro chegou, vamos fazer uma festa. Não é isso, né? Tem que ver, tem que ser adequado. Aí o grito da população que vai dizer aonde ele deve ser empregado. Então, aí uma segunda pergunta em cima dessa primeira. Então, será que, de repente, é por isso que o Executivo encaminha uma verba tão grande para a Câmara Municipal, para depois, quando voltar para lá, ele poder ter mais flexibilidade no empenho desse dinheiro? O Tribunal de Contas ele acompanha as metas, porque o orçamento, além da verba, do dinheiro que aparece aí, você tem um comprometimento de metas. Tenho que fazer 10 salas de aulas, tenho que fazer ampliação da Câmara, vamos como exemplo. Aí, se colocaram lá que vai ampliar a Câmara, depois não amplia, sobra esse dinheiro, devolve à Prefeitura. A Prefeitura aplica, o Tribunal vai perguntar, por que você colocou no orçamento que você queria ampliar e não ampliou? Não estava precisando? O que aconteceu, né? Então, não é que o dinheiro volta assim. Vocês aqui, o Legislativo, depois tem que responder por que fizeram o orçamento e não cumpriu. Assim como lá também. Era para construir isso, fazer aquilo. Todo mês de março, o AUDESP, né, que é o Tribunal de Contas, manda um relatório via sistema, item por item, e as secretarias respondem. Esse programa eu fiz mais do que devia, porque teve uma epidemia de dengue lá, então a vigilância sanitária gasta mais por isso. Em contrapartida, eu gastei menos num outro programa, porque o recurso era insuficiente. Então, tem um relatório que o Tribunal de Contas aponta, né? Entendi. A estrutura é bem organizada. Agora, só mais uma outra pergunta, ainda focando nesse mesmo tema, que é a economia dos 9,5 milhões que a Câmara ofereceu e devolveu para o Executivo. Nós sabemos que, por exemplo, nos primeiros 2 anos aqui, né, a Câmara, o primeiro biênio, era toda formada pela base do governo. E agora, também no segundo, todo formado pela base do governo. Então, não existe um combinado, por exemplo, da Câmara, por exemplo, apresentar projetos, né? E aí, até para favorecer o governo, ou não sei, isso é uma dúvida da população também. Se acontece, eu não participo. Eu não sei disso. Não sei, não. Então, e mais uma pergunta também, a respeito, por exemplo, da verba que foi colocado com relação ao empenho na questão do meio ambiente. Nós temos aqui um empenho, né, por parte da administração de R$ 59.228.000. Nesses R$ 59.228.000, que inclusive a população também fica pensando, poxa, 59 milhões, né, e 228 mil reais em meio ambiente, aonde que está sendo aplicado isso? Então a pergunta é, dentro dessa verba, está o pagamento da ambiental?
Não, ele não é só o pagamento ambiental, ele é toda a Não, manutenção. não, eu estou perguntando se também está o pagamento do ambiental. Sim, aí está toda a manutenção do serviço de Então- limpeza, de arborização, de meio ambiente, de revitalização de praças, todas as atribuições da Secretaria de Meio Ambiente, manutenção dos parques, Parque da Cidade, Parque dos Eucaliptos. Ela tem toda uma gama de obrigações, a capina que se faz sistematicamente, varrição de rua. Então, tudo isso está englobado nesse valor de 59.225.000. Só para sanar a minha dúvida também, tá? E da população que veio me perguntar isso, eu confesso que eu não soube responder. Eu falei que ia verificar, né? Então, dentro desses 59.228.000 reais, que é empenhado no meio ambiente, está junto o pagamento da ambiental. Sim, essa é a manutenção isso. total da Secretaria de Meio Ambiente. Aí, inclusive, os contratos dela, um deles é o da ambiental. Ela tem outros contratos com outras empresas também, certo? De limpeza, de manutenção de parques, de uma série de coisas. Está tudo englobado nesse valor. Ok. E uma última pergunta, só eu finalizo, né? Com relação à saúde. Tá? Então, tem aqui um empenho de 180.067.000 reais, né? 180.067.000 reais, com relação à saúde. Dentro desses 180.067.000 reais, está também a manutenção, né? O empenho que é oferecido à Santa Casa de Misericórdia? Sim. Então, todos os contratos da saúde, a manutenção, a construção lá do pronto-socorro que está em andamento, então todas as atividades da saúde, a manutenção, o pagamento dos médicos, o pagamento do laboratório, tudo aí está dentro desses 180.067.000. Lógico que uma parte é paga com dinheiro que vem do SUS e uma parte com dinheiro que vem do Tesouro. Não é tudo isso que sai do bolso do Tesouro. Tá. E também o Hospital São Francisco, né? Só para você ter uma ideia, nós temos aí de recurso próprio, na saúde, 115 milhões. E 64 milhões, ele vem de transferência para manutenção da média complexidade e do programa de saúde de família, para manutenção do SAMU e tudo mais. Porque o que chama atenção, só para registrar, né, que a gente está falando de 180.067.000 reais. E a gente sabe que a administração, ela está devendo, só um item, né, para o São Francisco, próximo a 2 milhões de reais, né, e não consegue sanar isso. Agora, como a população entender, né, se no mundo de 180.067.000 reais, está, vamos dizer assim, atrasado com o pagamento, por exemplo, né, do Hospital São Francisco, que é apenas 2 milhões de reais, né? Aí eu finalizo e deixo para você, de repente, dar uma explanação com relação a isso. Eu não entendi a pergunta. Fazer uma pergunta aqui. A queda da receita, só o ICMS, a frustração de receita com o ICMS é muito alta. Então, esse 180 é o nosso desejo, é a nossa visão, a nossa expectativa. Isso não quer dizer que obrigatoriamente esse dinheiro venha. Eu não lembro quanto é para esse ano de 2015, deve ser alguma coisa perto, mas, como a gente vê na televisão, a receita esperada não está acontecendo. E até, mais uma vez, eu falo, né, até o nome realmente, o termo técnico condiz. Frustração, né, porque a gente tem uma expectativa e não vem, e daí não acontece. Mas em 2014 foi empenhado quanto? Se a meta era X, quanto foi empenhado? Não tem. Mas chegou a uns 140, vamos dizer, ou 150, não, né? tem. Eu não tenho o número aqui, não tem. Entendi. Posso ver, mas não tem. Só complementando aqui, Fernando, como se fala a questão assim da previsão orçamentária, quer dizer, o que a gente tem é a previsão. Igual no caso, tanto eu tenho também comércio, você é comerciante, a gente tem uma estimativa de venda e nem sempre realiza essa venda, né? Então, no caso da prefeitura, é a previsão orçamentária. Na audiência que teve aqui, última, acho que foi em setembro, início de outubro, até foi falado o que arrecadou na cidade.
E foi por volta, como muitos até vereadores falam que o orçamento da cidade aqui é 1 bilhão, quer dizer, Jacareí arrecadou 600 milhões, que foi falado aqui. Então, é bem diferente, tem uma diferença enorme de 400 milhões aí na arrecadação do que se fala. Então, o que nós estamos tratando aqui hoje, eu vejo essa previsão orçamentária e, lógico, a gente tem que batalhar tudo é certo para que realmente consiga atingir esse nível, né? Só para contribuir, que agora ficou confuso para quem, principalmente quem está acompanhando em casa, as receitas do município eles não são feitas só da arrecadação tributária, né? Existem os repasses dos programas estaduais, federais, o rendimento das aplicações do dinheiro que está no banco, receita vinculada, dinheiro que se ganha até em processo judicial. Então, assim, não está errado de falar que o orçamento é quase R$1 bilhão, por quê? Em que pese a arrecadação ser 600, existem outras receitas que complementam e chegam até, se eu não me engano, o número que está no orçamento desse ano é 972 milhões. Então, é quase 1 bilhão, sim. De arrecadação tributária pode ser 600, mas a arrecadação tributária não é a única fonte de arrecadação do município. Então, só para ficar claro, essa informação para a população estar ciente disso. Na verdade, Edinho, a arrecadação da prefeitura, esse dinheiro que fica lá no cofre, é 474. Somando com do SAI, com aqueles 49 do IPMJ, aí chega a 630. Mas o SAI, o IPMJ não é nem da prefeitura, porque é para pagar a aposentadoria futura, né? Então, realmente tem muita confusão. Fala-se em 1 milhão, mas desse 1 milhão, 350 já está carimbado, não tem como desvirtuar, é saúde, é educação, é SUS, é avenida. Aí sim, não, mas sobra 600. Então, se falar no orçamento de 600... Mas o orçamento é esse, a quantia toda. Né? Ninguém, se for falar só, pode-se investir 1 bilhão, está errado daí a afirmação. Mas que o orçamento é quase 1 bilhão, o orçamento a gente vota esse número total. Que tem verba carimbada, a gente sabe, existem os percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição. É, isso aí, exatamente. Quero, Antoniello, fazer pergunta aí você, porque eu tenho participado em todas as audiências públicas aqui. E sempre que o povo espera é obra. Todas as vezes está a Avenida dos Migrantes, e a Diogo Fonte e o Zé Siqueira de Teodoro. O Zé Siqueira de Teodoro já está começando. E também... por exemplo, 1º de maio, foi falado aí. Agora eu tenho certeza que vai ser feito, o povo também quer saber disso, conversei com vários moradores hoje no Parque Minha Lua, porque já está na época do ano que vem, já é eleição, e eles estão com medo que passe a eleição e não é feito. Eu disse para ele, não é assim, a gente vai fazer essa pergunta lá, na audiência pública. E aí o que causou estranheza para mim é que vocês não falaram do resto do asfalto de Jardim Paraíso. E também não falaram do lado de Igarapé, Jardim Veranejal, onde que tem rede de esgoto, que tem que ter feito, Jardim Veranejal, a rede de esgoto para fazer a pavimentação. Outros bairros do lado de Igarapés ali... Bela Vista 1, Bela Vista 2, que o povo sofre muito. Época de chuva não pode subir com o carro, entendeu? E tem outros bairros da cidade. Então, no orçamento, é só isso que tem para 2016? Ou tem vários bairros que vai ser feito? Porque já estamos na época, 2016, já vai acabar o mandato de vereador e prefeito, o povo espera disso, porque foi votaram neles para isso, e aí vai começar o outro mandato em 2017, o próximo que entrar, tanto faz vereador com tanto prefeito. Então, eu quero saber disso aí, se está andamento para fazer em 2016. Eu citei as de maiores valores, né? Tanto que eu falei aqui dos 104 milhões previstos de transferência de capital, 50 vai para a Bacia de São João, 30 para a término do Turi. Eu sei que tem previsão de drenagem, saneamento da Bacia do Tanquinho, que é aqueles 50 mil, Diogo Fontes, tá? José Teodoro, 1º de Maio, Lina Mercadante e Nicolau. Agora, os demais, o Luiz tem a relação de todos, né, Luiz? Isso aí com você. Eu não sei se essas obras também estão previstas assim ou não. Eu só citei as de maior volume, de maior grandeza, sabe, em termos de arrecadação.
Os projetos maduros, tipo o Diogo Fontes, Migrantes, 1º de Maio, então, eles são citados nominalmente no orçamento, que fica fácil de identificar e depois, para fazer o acompanhamento, fica fácil. Outros projetos, como tem aqui verba para recapeamento, para asfalto, eles vêm de uma forma genérica. Nós de orçamento não sabemos exatamente qual vai ser destinação. Aí também a equipe de orçamento e finanças, nós não entramos nesse mérito. Aí acredito que a secretaria que elaborou a previsão, ou seja, a infraestrutura, acredito que tenha, assim, né, além dessas que nós citamos, terá A, B, C, D e E, deve ter uma ordem de prioridade e tal, mas nessa fase de orçamento e finanças, só realmente as que estão denominadas ali. As outras estão lá de uma forma global, genérico lá. Não sei se eu respondi. 22 de abril não está também aí. 22 de abril, o que eu tenho nominal aqui é 1º de maio. Essa é nominal. E a estrada Olinda Mercadante é nominal. As demais não estão nominais, não estão individualizadas. Tá Está bom. no genérico. Tá bom, foi respondida a pergunta, porque eu tenho andado muito para os bairros e também a esperança do povo é só agora em 2016. Passou em 2016, aí é só por Deus. Obrigado. Senhor Antônio, desculpe a minha ignorância no caso, mas é o seguinte, a gente tem um plano plurianual. O plano plurianual ele prevê os planos, no caso de 2014, 15, 16, 17, certo? 2016, se ele não tiver 0, por exemplo, no plurianual, pode na LOA ter um valor? Não, desculpa a minha ignorância. Pode? Pode. Perfeitamente. O PPA, né, o Plano Plurianual de 4 anos, então, é feito pelo último ano do mandato do prefeito. Por exemplo, né, o Hamilton, ano que vem, vai fazer eu acho que eu confundi aqui. O primeiro prefeito, ele executa o último PPA do que está saindo. Invertir. Isso quer dizer que quando o prefeito entra, ele fez um programa e tal, e o programa tem que ser executado. No decorrer, é a LOA que vai fazer esse ajuste desses 4 anos, né? Porque 4 anos está muito longe. Então, a LOA, que é feita no ano anterior, justamente é para melhor adaptar essa peça orçamentária. E aí, pode sim tirar o que está originalmente previsto e incluir alguma coisa nova, desde que não corrompa a peça do PPA. Tipo assim, né? Foi aprovado, de repente chega um maluco aí e fala, vamos construir um aeroporto para OVNI. Está no PPA construir aeroporto para um disco voador? Não. Então, não pode. Né? Mas, de repente, se tem algum problema numa área, deslocar aquele valor para outra, aí pode. O exemplo clássico disso são as catástrofes. Aqui não tem nenhuma verba para construir uma ponte na área rural. De repente, igual aconteceu há alguns anos, a chuva vem e leva, nós podemos tirar de pavimentação e colocar na ponte. Mas tem um motivo forte para isso, né? Não é simplesmente porque alguém acha que um aeroporto para OVNI vai ser uma coisa fantástica para a cidade. É que chama a atenção porque PPA, por exemplo, lá da UPA Cemitério, por exemplo, lá não existe, está 0 lá, sabe?
E para esse ano, na LOA, ela tem uma destinação de 11 milhões, né? É mais por causa disso que eu perguntei, né? Eu não entendi. Não, é que no plurianual, para tem. 2016 está zero, lá para o UPA Cemitério, no caso, né? E no caso, já para a LOA, existe um montante de 11 milhões, né? Então, mas essas mudanças podem ser feitas, sim. Não é que existe um montante, é que no PPA ele está zero. Zero, não tem nada de valor. R$0. Porque eu acho que deveria... R$0. Para a construção da UPA Cemitério, lá está R$0. E daí... Eu entendi Entendeu? a sua pergunta. É que- Não há no PPA uma rubrica para a construção de um cemitério. eu achava No que deveria... entanto, há necessidade da construção e ela entrou na LOA. Mas a construção de um equipamento público que é necessário, ele não destoa do objetivo de obras, por exemplo, necessárias para a população. Isso a lei permite. Viu, Rosé, que eu achava que deveria ter lá, sei lá, R$100, R$1.000, alguma coisa, pelo menos, né, uma rubrica no caso, né, para o ano que vem, né, tá? Como não está previsto no plurianual e está na LOA, por isso que eu perguntei, né? Eu entendo que assim, a rubrica existe, não existe um valor alocado nela. Mas eu penso, Edgar, que aí está a história do percentual de remanejamento. Se o valor que ele aloca lá está dentro do percentual de remanejamento, é exatamente essa a brecha dada pelo percentual, que pode estar zero e ele tirar de outro lugar e colocar lá. Mais alguém? Pois não. Qual o seu nome? Ana Cláudia quer saber qual o valor projetado para saneamento básico para 2016. Está em uma das páginas apresentadas aí. Você tem isso aberto aí, Luiz? Planilha? Saneamento. Sim. Qual o valor projetado para... Qual o valor projetado para a dívida de 2016? Nesta apresentação eu não tenho esse valor aqui, que ele está dentro de encargos sociais da administração, e lá, quando nós olhamos a administração, lá além da dívida, lá consta empenhos da firma que faz serviço de terceiros, de contabilidade, telefone, então tem um valor global ali. Aqui eu não tenho condições de informar, tanto.
Entendeu a pergunta? Não entendi a pergunta. Você não ouviu. Na realidade, o munícipe quer saber, ele acha muito altos os valores destinados ao gabinete do prefeito, conforme a apresentação das transparências. E tem duas despesas específicas. Ele gostaria de saber quais são essas despesas específicas do gabinete e por que esse valor é tão alto. Bom, lá dentro tem a folha de pagamento, né, do prefeito e da secretária. Lá dentro, se eu não me engano, acho que no governo tem bombeiro, tem tiro de guerra. Então, aí eu não... da forma que está colocada, eu não... Teria que entrar no portal de transparência lá e verificar da onde que você está tirando esse número. Aqui, detalhado, eu não tenho. Essa apresentação é a apresentação da lei orçamentária. Em setembro, que foi feito do quadrimestre, que é dos gastos. Mas, mesmo assim, a gente não desce a nível nesse detalhe. Justamente porque o portal da transparência te informa até nome, CPF do gasto. Não sei se ajuda. Então, mas eu queria fazer uma sugestão, né, até parabenizar a participação popular na audiência, de fazer um encaminhamento daí para a comissão, para os 3 membros, né, das respostas que não puderem ser dadas aqui, que a comissão anote, pegue o contato do munícipe, faça o pedido de informação para a prefeitura poder responder isso. As comissões podem fazer pedido de informação, em recebendo, informa o munícipe. Acho que é uma questão de respeito com ele que está aqui, acho que seria razoável. Eu gostaria de propor que vocês, eu acho que é possível, que a própria Secretaria de Finanças, saindo daqui, pegue o nome da pessoa e que possa dar essa informação, se ela não estiver no portal de transparência, e passar essa informação logo em seguida para você, para que você possa ter a sua dúvida sanada. Ok. Isso está no portal de transparência, mas eles podem ensinar como verificar isso no portal de transparência especificamente. Queria aproveitar também e fazer um encaminhamento, até foi uma ideia do Edgar aqui, se possível, se a técnica pudesse disponibilizar um microfone, né, para a população, que eles estão gritando aqui, e até quem está assistindo a TV não está podendo participar dessa participação popular. Na realidade, o munícipe não está perguntando desta apresentação, é da despesa para o ano que vem. Pode refazer a pergunta, Júlio, por favor. Gente, só segurar lá o microfone, não tem jeito. Vamos desligar. Bom, obrigado, viu? Está saindo? Bom, minha pergunta é o seguinte. Tem 2 despesas que eu gostaria minha dúvida, é que vocês me fornecessem um valor, que é sobre o gabinete do prefeito. É a despesa, manutenção do serviço administrativo do gabinete do prefeito e folha de pagamento do gabinete do prefeito. Por informações que eu peguei, isso estaria mais ou menos R$ 1.800.000.
Isso por mês me daria quase 150 mil. Falando em palavra popular, linguajar popular, o prefeito vai me custar 150 mil por mês. Eu gostaria... Desculpa, agora saiu. Eu gostaria de saber se essas despesas são esses valores mesmo. Porque está projetado para o ano que vem. Eu entendi agora a pergunta, só tentar intermediar aqui o que ele perguntou. Eu acho que ele quer saber, existe a projeção. O portal da transparência, ele não serve para responder essa pergunta, porque o portal da transparência, ele informa só o que foi executado. Então, ele está exatamente tratando sobre o tema dessa audiência, que é a projeção. E ele quer que, a pergunta que ele está fazendo é para detalhar o que compõe esse gasto de 1.800.000 vinculado ao gabinete do prefeito, tá? O salário do prefeito, o café, o que está englobado nesses gastos. É isso que ele está perguntando. Não tem nada a ver com o portal da transparência que diz o que foi executado. Não, só como é feito o orçamento. Nós, assim como o de casa, nós verificamos o que é gasto todo mês e, com base no passado, projetamos o futuro. O futuro, que é o valor do orçamento do executivo aí, o detalhamento que nos chega é folha de pagamento, tanto, material de consumo, tanto, serviço de terceiro, tanto, compra de bens e equipamentos, tanto, e soma. Então, o detalhe, o que está nesse material de consumo? Eu não tenho a mínima ideia. Se eu olho no portal de transparência, eu consigo identificar a conta de consumo e lá eu consigo identificar compra de toner, compra de material de escritório. Aí, então, esse nível de detalhe quem tem é quem elaborou o orçamento. O meu nível de detalhe é conta fechada, consumo, serviço terceiro. Pelo portal, eu consigo ver o que está se gastando hoje de consumo. Ele está comprando lápis, borracha, papel, toner, né? Aí eu imagino que é isso que ele está projetando lá na frente. Ele está comprando micro, mesa no portal. Eu imagino que naquela conta que ele falou lá, que é bens imóveis, que também seja isso. Mas, então, aberto, detalhado, é o que está acontecendo no portal. Lá, em 2016, é só por conta. Material de consumo. Serviço de terceira pessoa jurídica. Compra de bens de capital, equipamento. Eu não tenho, se, por exemplo, ele vai, no material de consumo, ele vai querer também trocar o vidro da janela lá. Eu não tenho. Ele pode ser que saiba disso. Mas no orçamento a gente não desce nesse nível de detalhe, porque senão já é muito papel. Se fosse relatar item a item o que vai ser comprado, precisaríamos uns 4 meses para fazer esse resumo. Turci, dá licença, deixa eu só ajudar aí. Talvez a pergunta dele é importante. Ele está questionando que é um valor alto. Só para saber, no gabinete do prefeito está lotado o bombeiros. O Corpo de Bombeiros de Jacareí, toda a despesa ela é desempenhada pelo gabinete do prefeito. Tá? A manutenção, o aluguel, a comida, combustível, né? O tiro de guerra, né? O salário do pessoal que trabalha lá, as viagens. Inclusive, nós votamos aqui nessa casa uma alteração na lei que agora permite-se pagar diária para o chefe de instrução aqui do Corpo de Bombeiros. A manutenção lá do prédio, tudo isso sai do gabinete do prefeito. Por isso esse valor. Desculpe interromper, Leodoro. Elas não estão nessas contas. Eu já verifiquei. Tem despesa com bombeiro, tem despesa de tiro de guerra, tem despesa de manutenção de carros, tem despesa com manutenção de combustível. O que eu estou perguntando especificamente é essa despesa com folha de pagamento do gabinete do prefeito. Só isso. Que dá 1.600.000 por mês. Então, projetado, por ano, desculpa. Então, o senhor já por ano, isso dá 150 mil por mês. Se você pegar um salário médio de um jacariense que está trabalhando hoje,
Ele não ganha R$1.000 por mês, é 150 vezes. É isso que eu gostaria de saber. São então, várias pessoas que trabalham no gabinete, né? Não sei se todos têm oportunidade lá, que eu saiba, lá deve ter na faixa de uns 10 funcionários lá, entre secretária, entre motoristas que se revezam. Não estou nem justificando o valor, eu também não fiz essa conta, eu só achei que a dúvida era com relação ao valor, que o gabinete do prefeito não é só o prefeito, né? Além do salário do prefeito, tem também o salário dos funcionários que trabalham. Tem assessoria, tem acho que advogado, então tem uma série de pessoas que estão lotados na folha de pagamento dentro do gabinete do prefeito. Então, aí precisa realmente detalhar isso, talvez, o seu pedido ele é coerente. É só questão, mas que existe sim. Agora, se está alto ou baixo, aí eu também já não posso, não vou defender fazendo aqui uma conta aqui, deu 1.647.000 aqui, que anual, por mês daria em média aí de 126 mil, porque lembrando que tem um 13º também, a gente fez uma conta bem por cima, que seria o gasto com pagamento de funcionários, 126, 130 mil por mês que daria. Eu quero falar também, na verdade eu entendi o que ele está perguntando. 1.800.000 é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro para um gabinete de um prefeito, é bastante dinheiro. Ele fala aqui sobre folha de pagamento. Quanto que gasta com folha de pagamento o gabinete do prefeito? É claro que cabe a nós aqui, enquanto vereadores, pedir especificado o valor que gasta com cada pessoa, sem identificar nome, e saber para onde está indo esse valor, onde é diluído o valor de 1.800.000, cabe, como disse o vereador Edinho, pedir informação, para ver para onde vai direitinho, saber especificado através do prefeito. Manutenção com o gabinete, aonde que gasta com essa manutenção do gabinete? Foi falado aqui que tem um bombeiro, tem comida, tem combustível, tem viagem, tem manutenção do prédio. Quanto que gasta na manutenção do prédio? Com o bombeiro, com a comida, combustível, viagem, quanto que gasta com tudo isso? Então, especificar para essa casa, até a Secretaria de Finanças nem saberia especificar completamente, porque é uma coisa mais complexa. Então, mandar para essa casa, para que, enquanto nós, como legisladores, possamos passar para o munícipe, para que ele saiba realmente para onde vai esse valor, que é um pedido muito importante. Aí já cabe, sim, um pedido de informação que nós estaremos elaborando, para que venhamos saber o que realmente, para onde foi esse valor e para onde que foi colocado cada item aí e gastado o valor de 1.800.000. Isso aí cabe um pedido de informação, é muito bom. Vereador, eu só queria reforçar uma sugestão que eu fiz pelo seguinte. O pedido de informação, existem dois tipos de pedido de informação no nosso regimento interno, na nossa lei orgânica. O pedido de informação individual, que é feito por cada vereador, que depende da aprovação do plenário, e o pedido de informação que cada comissão pode fazer. Então, eu queria sugerir que esse pedido de informação fosse feito pela comissão e não encaminhado para eles assumirem essa obrigação, já que essa dúvida nasceu nesse evento do Legislativo. Que vocês enviem para não ficar amarrando essa demora para chegar a informação para ele e tal. É uma sugestão de encaminhamento nesse sentido. Alô? Em 2015 está previsto no orçamento deste ano 21 milhões, mais de 20 milhões para pagamento de juros e despesas relacionadas a esses juros. Qual a previsão disso no orçamento de 2016? Previsão de juros. Alô? Agora foi. Em 2015, no orçamento deste ano, tem uma previsão de mais de 21 milhões para pagamento de juros e despesas relacionadas aos juros. Eu queria saber, no orçamento de 2016, qual é esta previsão para pagamento de juros e despesas de juros? Bom, assim como quanto tem de pagamento de dívida, essa pergunta aqui eu não tenho condições de responder também. Como eu disse, está dentro daqueles encargos, uma linha de encargos dentro da administração. Aqui eu não tenho detalhado.
E até não é detalhado, é o valor previsto, que tem que estar constado no orçamento. Aqui eu não tenho, porque lá tem encargos. O que nós chamamos de encargo? Pagamento de dívidas. O que mais nós chamamos de encargos? É a empresa que faz o sistema, a empresa do dívida ativa, correio. Então, é só eu estou falando só de despesa de juros. Eu não estou falando do montante principal, estou falando só de juros. Eu estou falando que aqui eu não tenho. Aqui eu não tenho. Aqui eu tenho só o global. Até porque não dá para quebrar. Porque quando você fala de juros, você está preocupado com déficit orçamentário, né? Para ver se tem. Mas lá é juros, amortização, outras despesas, tudo isso compõe o pagamento da dívida. Eu não tenho isso aqui detalhado nesse nível. Não estou falando que não pode ser informado, não é isso? Pode ser informado. Aqui eu não tenho. Eu estou querendo um valor global. Não estou pedindo detalhamento aqui. Não tem. Eu só fiquei com uma dúvida que foi perguntado, acho que pelo Fernando, e ele reforçou isso. Você não tem o valor da dívida, mas pelo menos a dívida hoje parece estar, na última apresentação que foi feita, algo em torno de 170 milhões. A dívida do ano que vem deve ser maior que isso? Conseguiu pagar alguma coisa? Vai ser mais que 170 milhões? O que vocês estão projetando? Mesmo que aproximado, mesmo que você não tenha o dado detalhado, mais ou menos, vocês acham que vai ser mais que 170 milhões que está hoje? Menos? Vocês pretendem pagar algum tanto com isso? A tendência daquele gráfico lá, você viu que é de queda. Nós apresentamos aí operações de crédito de 7 milhões e 900, quer dizer, isso eleva a dívida. Foram feitas também operações de crédito esse ano. Em contrapartida, a maior dívida que nós temos é uma dívida de 1999 que foi repactuada com o Banco do Brasil, que era taxas exorbitantes, e agora saiu uma lei, parece que vai repactuar. E a outra dívida maior é do IPMJ, que ela vem, que ela também incide correção e juros. A dívida do BNDES e do TURI, ao contrário, por ser tabela price, a cada pagamento diminui o valor da parcela. Então, nós temos dívida subindo com juros e correção, temos dívida caindo pela tabela price, algumas dívidas foram liquidadas, acho que tinha uma dívida do PASEP que foi liquidada, então essa sai da conta, entra algumas na conta. Agora, eu gostaria de não falar em nenhum número, porque eu não tenho esse número aqui. Se eu falar, eu vou chutar, e eu não quero chutar. Posso te informar também depois, mas não quero chutar. Só para você ter uma ideia, vereador, a operação de crédito prevista por orçamentos, ela é da ordem de 8 milhões no ano passado, no ano que vem, aliás. Nesse ano, ela era de 37 milhões e 600, ou seja, nós estamos reduzindo as nossas operações de crédito. Nas apresentações que nós temos feito do desempenho do acompanhamento do orçamento, que a gente faz quadrimestralmente, todas as vezes tem mostrado que o município tem estado bem abaixo da sua capacidade legal de endividamento. Ou seja, então, seguramente nós não estamos crescendo com as nossas dívidas, com tomada de empréstimos e outras coisas mais. Ainda mais que a maior parte dele, que é o que o Luiz citou, que a dívida do IPMJ está sendo saldado religiosamente e vem baixando cada vez mais, certo? E fora isso, tem a expectativa também dos precatórios, daquelas coisas todas. O município está absolutamente em dia com relação ao pagamento de precatórios, com relação ao pagamento de todas as suas obrigações contraídas de operação financeira. Okay? Qual o valor projetado para ICMS em 2016, que é a maior reputação que o município tem, né? ICMS, vamos ver aqui.
180 milhões, se eu não me engano. A ICMS está aqui, 206 milhões. Né? Na LOA, 206. É bom ressaltar que o ano passado teve uma arrecadação forte de ICMS, porque o governo estadual fez o PEP, que era tipo um refis, era um plano para pagamento de dívida, onde 40% da dívida, 30% tinha que ser pago imediato, parcelava o resto sem juros. Então, se acompanhar a receita e ver que em 2014 ela estava muito alta e agora está caindo, e o ano que vem também provavelmente seja menor do que 2014, já é bom ressaltar que tem o reflexo desse PEP que impactou favoravelmente o ano passado. Não temos mais isso. Infelizmente, não temos mais isso. Em relação às despesas, a gente percebe que houve uma redução já no projetado para as receitas, principalmente por conta da situação econômica que o país atravessa. Mas a gente vê que algumas despesas, elas se mantiveram com as mesmas metas de 2015, como é o caso da saúde, o caso da educação, o caso do saneamento básico. Previdência Social aumentou cerca de 10 milhões. Só um minuto. E urbanismo, que houve uma pequena redução. Eu queria entender o que de fato foi reduzido em termos de despesa nas áreas. Porque a gente percebe que houve um impacto de 20 milhões de déficit previsto para a receita, mas há vários aumentos em termos de despesa. O que de fato foi reduzido? Para que se bata os valores. Comparando o orçamento de 2016 contra o de 2015, no global há uma redução de 10 milhões. Algumas despesas, elas são de caráter continuado, folha de pagamento. Tem uma legislação que rege isso, né? O salário de hoje tem que ser corrigido. Nós temos alguns contratos, por exemplo, vamos pegar ambiental. Ambiental, por força de contratos, o maior da ambiental é salário. Aí vai depender do acordo sindical feito pela categoria. Uma outra fatia significativa é combustível. O reajuste a ser dado será em função do combustível. E a parcela menor, né, no caso da ambiental, são outras despesas, que daí acho que é o IGPM. Então, algumas despesas se mantêm por força de contrato e por força de reajuste. Outras, as despesas livres, aí sim pode-se diminuir, ou pode-se extinguir. Então, nós também, do orçamento, a gente observa isso, que umas se mantêm, umas crescem, outras diminuem, mas o detalhe também, né, se perguntar, na secretaria tal, o material de consumo diminuiu, cortou o cafezinho? Falo, não sei, né, porque eu não tenho esse nível de detalhe. Quem tem é a pessoa que elaborou lá, que falou, vamos diminuir tal coisa, vamos racionar tal coisa. Energia elétrica, por exemplo, agora está na moda, racionar. Outra despesa que está na moda é a água, todo mundo está racionando. Então, provavelmente, essas contas diminuam. As de contrato, eu não creio que vá diminuir, a não ser que se faça aditamento no contrato e altere o contrato. Então, mais uma vez eu digo, aqui eu não tenho a informação. Quem elaborou o orçamento da secretaria pode ter essa informação. Eu não tenho. Só aproveitando aqui também, eu vi que no início aqui foi falado um pouquinho a questão do orçamento da Câmara Municipal, a questão dessa elevação de 19 milhões para 23. De aproveitar, acho que como foi falado que a presidência que repassou isso daí, aproveitar que o vereador Arildo, acho que está presente, se ele poderia
falar, acho que fica mais claro para todos, né, a respeito do aumento, Arildo. É só pedir para o refazer a pergunta. Fui eu que fiz a pergunta, Arildo. Chamou a atenção da gente que a previsão orçamentária da Câmara Municipal está em 23.150.000. E me recordo que o orçamento do primeiro de 2013, acho que estava um pouquinho acima de 19, acho que era 20 milhões, e desse de 2014, acho que estava entre 19 e 20 milhões. Enfim, por que aumentou esses 3 milhões? A gente queria entender qual foi a natureza desse aumento. Bom, na verdade, 2015, 20 milhões e 600. Né? Se nós jogarmos aí a previsão do IPC, que vai girar em torno de 10%, só aí nós vamos ter aí um total de 22.660. Ou seja, para 23.100 e poucos, a diferença aí de 500 mil. Mas, o que a gente tem que lembrar é que é o seguinte, o orçamento de 2015, ele ficou totalmente comprometido porque ele foi insuficiente para que nós pudéssemos cumprir com tudo aquilo que estava previsto e com aquilo que deveria estar previsto e não foi. Por exemplo, contratação de um engenheiro para a TV Câmara. Tinha que ser feito, porém não tinha recurso. Eu cancelei pelo menos uns 2 contratos, ainda bem, porque se não tivesse cancelado a gente não teria como pagar. Esse ano a gente praticamente não vai devolver nada para a Prefeitura, porque a gente, na verdade, ficaria deficitário se a gente fosse fazer como estava armado o orçamento. Nesse sentido, ainda conversava, inclusive, está aqui o pastor Rogério Timóteo, a vereadora Ana Lino, nós temos um problema sério com a TV Câmara. A TV Câmara não recebeu nenhum tipo de investimento nesses últimos 4 anos, o que nos traz aí um prejuízo na ordem de mais de 2 milhões de reais, com risco, inclusive, se nós não fizermos nada, da TV simplesmente parar. Com isso, nós precisamos aí cortar vários recursos que seriam utilizados em outras áreas, conseguimos espremer isso aí e juntar próximo de 950 mil reais, que vai ser utilizado aí para tentar minimizar esse problema agora em 2016. O ideal seria mais de 2 milhões. Ainda assim, corremos o risco de ter problemas na TV. Ou seja, o orçamento de 2015 ele foi insuficiente. Portanto, a gente aí está colocando um valor a mais de 500 mil, que não é nada, se a gente considerar que em outros tempos foi devolvido 8, 7 milhões, mas também não foi feito o que era necessário, ou seja, sobrou tudo para 2015, 2016. Lembrando que nós temos aí uma desaceleração da economia, ou seja, a arrecadação será menor e a gente pode, inclusive, ter problema de repasse, ou seja, podemos ter problema ano que vem na Câmara, de não atingir, inclusive, esse valor super enxuto, porque nós havíamos estimado uma receita de 27 milhões, mas o próprio governo, em função da queda da arrecadação, fez a glosa aí, o máximo que conseguiu nos oferecer foi 23 milhões. Então, o valor não está fora, como eu disse, de 20 milhões e 600 para 23, a gente está praticamente só corrigindo a inflação aí do período. Arildo, eu me sinto obrigado, então, a contrapor algumas informações incorretas que você prestou com relação às finanças da Câmara. Vamos lá. Primeiro que houve investimento na TV Câmara, sim, não só nos últimos 4 anos, mas nos 2, existe um déficit por uso do material. Inclusive, quando nós assumimos, tinha equipamentos novos, encaixados, que foram tirados, era investimento que não tinha sido nem usado, computadores da Apple, super caros, todos encaixotados. Então, houve investimento até a maior, cabos que estavam enrolados, que não eram utilizados. Então, pelo contrário, houve investimento, o que houve foi a depreciação, porque a partir de 2013, a TV Câmara passou a produzir muito mais do que ela produzia. Antes ela produzia só para a TV a cabo, passou a produzir 24 horas para a TV aberta, e é óbvio que o desgaste dos equipamentos são mais rápidos. Então, não é verídica a informação, eu sei que você recebe essa informação dos seus departamentos, que deve ter te passado informação equivocada, e faço questão de fazer o pedido de informação com todas as notas fiscais para comprovar o tanto de investimento que teve. Então, essa informação que te passaram muito mal. Segundo ponto, não é verdade que o orçamento passado para 2015 foi insuficiente, porque, inclusive, eu fiz o orçamento e deixei dinheiro para trocar toda a frota de carro, o que não foi feito. Então, esse dinheiro era possível, sim, ser realizado.
e como não foi utilizado, existe aí uma sobra, né? Então, acho que caberia até no caso, deixo a sugestão também para a Comissão de Finanças, que a gente faça disseque aí o orçamento inteiro, item por item da Câmara, de repente, numa reunião interna, para a gente discutir, porque a matemática, os números não erram. Então, essas informações soltas fica uma coisa um pouco falha a informação, porque essa informação que eu estou dando, eu me recordo pessoalmente dos gastos, dos investimentos, e foi feito bastante investimento, sim, com relação a isso. E a obrigatoriedade da contratação do serviço de engenharia ou do engenheiro e tal, na época não estava definido se era o serviço de engenharia ou se deveria ser um engenheiro concursado, inclusive, era uma das possibilidades, que foi uma notificação que chegou da Câmara Federal no final do biênio, e que foi uma avaliação que vocês fizeram, então, de contratar um serviço inteiro de engenharia, que eu acho que é um valor bem alto, acho que quase R$1 milhão, se não me engano, né, a informação que eu tive. Mas, na época, nós fizemos uma avaliação que existiam outras alternativas mais em conta. Então, acho que é legal fazer essa discussão do orçamento da Câmara, né, não só com o pessoal do Conselho Editorial da TV, mas com todo mundo, para todo mundo poder entender item a item, com participação da Andréia e tal, esses números são importantes. Só dizendo que eu fico muito tranquilo, porque tudo isso é feito por um corpo técnico, inclusive, com praticamente todos os funcionários de carreira. Não tem nenhuma ação política aí, quem puder olhar o orçamento vai ver que não tem nenhuma inserção do presidente, até porque não tem recurso. O carro, por exemplo, você falou, nós tivemos que não comprar, não trocar os carros, fizemos só a contratação de 3, porque se a gente gastasse esse dinheiro, a gente não fechava o orçamento. Mas eu acho que essa é uma questão para a gente realmente só entender, porque como foi levantado aqui, por que estava se majorando o orçamento, a resposta é essa, nós estamos só corrigindo a inflação, não tem nada mais do que isso. Mais alguma informação a respeito do orçamento municipal? É o seguinte, isso talvez, né, seria para você, como líder da bancada do prefeito, além de ser presidente da comissão, né? Por enquanto. Uma preocupação minha, né, é o seguinte, Jacareí não tem o plano de mobilidade urbana. E com isso, uma série de verbas que vem do governo federal, conforme o Estatuto da Cidade, ela só vem quando você tem o plano municipal de mobilidade urbana, né? Então é uma condicionante no caso, né? Essa é uma preocupação minha, então era importante você, como líder da bancada do prefeito, cobrar o prefeito desse plano no caso, porque nós corremos sério risco de o ano que vem não entrar mais verba federal. Ok. Depois a gente pode conversar especificamente sobre isso, sobre o plano de mobilidade, até porque tem uma intervenção do Ministério Público e eu passo todas as informações para Vossa Senhoria depois. Tá? Obrigada, okay? Viu? Oi. Desculpa, é só voltar na questão lá que o Hélio falou sobre o IPMJ. Vocês têm orçamento para o IPMJ? O valor, né, do IPMJ? Isso. Tem sim, foi apresentado. Do IPMJ específico? Isso. 79.200.000. 70? 79. Lembrando que aí tem uma reserva de contingência grande, lançada como despesa, porque a receita é 79. Como tem que ter equilíbrio, tem a contingência. O que é a contingência? É a formação do atuarial. É ele que vai garantir a aposentadoria futura. Então, ele figura ali como uma despesa de contingência para fazer a balança com a receita, mas não vai ser gasto esse ano. É um dinheiro que vai ser aplicado e vai aparecer lá no futuro. Então, tem que tomar cuidado quando for ler a despesa do IPMJ, excluir a reserva de contingência. Tá ok. Só uma dúvida que eu também fiquei com relação a esse orçamento, é o seguinte, que até é um projeto que nós vamos apreciar aí nas próximas semanas, que é com relação aos honorários de sucumbências dos advogados, dos procuradores. A informação que nós temos é que essa verba chegou até R$600 mil. Daí eu quero fazer duas perguntas. Aonde foi aplicado esses R$600 mil? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual que é a previsão de arrecadação de honorários sucumbenciais nesse orçamento agora? Ele está dentro de qual rubrica isso? E qual que é a previsão? Porque
Porque a prefeitura ela tem uma medição disso, ela sabe quantos processos ela tem e qual é a margem que ela pode arrecadar no caso da sucumbência dos advogados. Então, qual que é a previsão? Só para a gente ter uma noção, porque na Comissão de Constituição e Justiça, quando nós fomos dar o parecer para esse projeto de lei, a gente teve uma dúvida, inclusive fizemos um pedido de informação que a gente aguarda aí a resposta da prefeitura para fazer uma emenda adequando essa situação, porque mais uma vez a justificativa do prefeito não tinha estimativa de não é arrecadação, né, de recebimento aí dos honorários sucumbenciais. Então, qual que é a previsão que vocês têm aí, até para a gente atualizar o projeto que o prefeito mandou, mais uma vez, sem justificativa financeira? Na verdade, esse projeto, ele estabelece um fundo, né? Certo? Ele não vai... Hoje, essa receita de honorários de dívida ativa, ela entra no bolo total da prefeitura como uma receita normal e é usada, vai tudo para o mesmo caixa, ou seja, hoje ela é uma receita do Tesouro Municipal, certo? Agora, com relação à projeção de quanto é que vai arrecadar, nós não temos condição de estimar. Nós sabemos, sim, que tinha lá uma estimativa para 612 ou 624 mil, mas não é esse o valor total que seria repassado para os advogados no caso da sucumbência. Me parece, eu não tenho o detalhe agora, no projeto de lei, parece que ele estabelece um teto para isso, certo? Um valor equivalente, me parece, ao da remuneração do procurador, e a diferença vai para um fundo, certo, do que for arrecadado, e esse fundo serve para suprir nos meses em que não tiver sido atingido aquela meta. Então, o detalhe do projeto de lei, vereador, infelizmente eu não tenho para te passar. Mas, em síntese, é isso. Hoje, se a dúvida é aonde é aplicada a receita, hoje ela compõe a receita total do município, assim como é a receita de outros tributos, de outras receitas diversas. Esse é um dos casos das receitas diversas. Ok? Quero agradecer a presença do diretor Antônio Hélio, do Turci, dos demais companheiros aí da Secretaria de Finanças da Prefeitura, agradecer a presença do público, dos vereadores Arildo Batista, Fernando da Ótica, Antonelli Marmo, Valmir do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki, Edinho Guedes, pastor Rogério Timóteo, da vereadora Ana Lino, e dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigada, boa tarde a todos.